Gratidão em nossos corações. Eu peço ao João para nos vir abençoar esta manhã. Os irmãos, se quiserem, podem se sentar, não é? Podem se sentar. Cada vez mais líquida, uma sociedade cada vez com menos significado. E isto não tem absorvido muito o meu coração, porque um dia nós vamos partir, ficam cá os nossos filhos, ficam cá os nossos netos, fica uma descendência e tudo está sendo preparado, aquilo que nós estamos a chamar de evolução. Na verdade, em grande parte, é um caminhar para que o ser humano se dilua completamente, em que fica ausente dos seus sentimentos, em que não haja necessidade de relacionamento, em que o Evangelho, há um esforço para que o Evangelho de Jesus Cristo, seja algo meramente religioso. Na verdade, há sempre uma tentativa do ser humano de transformar aquilo que é de Deus em pura religião, em dogmas. E entra uma frieza que vai crescendo. E essa frieza atinge todas as camadas da sociedade e também todas as camadas sociais. Atinge todas as raças. Porque o ser humano tem toda a mesma origem. Vem todo do mesmo sítio. Nós é que distinguimos as coisas, mas Deus não distingue coisíssima nenhuma. E isto que nós estamos a falar, isto que nós estamos a tratar, isto que nós procuramos tratar aqui entre nós, é algo que nos atinge a todos. E hoje não é um caminho tanto para nós olharmos para os outros, mas hoje é um dia em que nós precisamos de olhar para nós próprios. Fazer uma introspecção, tentar perceber em nós aonde é que nós estamos e o que é que nós podemos fazer para mudar alguma coisa. Eu normalmente tenho um grande senso de humor, gosto de palhaçada, gosto muito de brincadeira, é a minha natureza. Mas há um momento para tudo, não é um momento para brincar, é um momento para estar a sério. Eu acho que nós estamos a atravessar um momento de muita seriedade. Porque nós saímos desta porta, nós passamos aqui 2 horas fechadas e saímos desta porta e damos de caras com uma sociedade que nós não sabemos como é que ela está nos seus detalhes, mas temos uma ideia de como as coisas estão. Nós nos relacionamos com pessoas e somos chamados a nos relacionar com pessoas. Nós fomos lançados como ovelhas para o meio de lobos. Nós somos chamados a ser sal e a ser luz. E em nós deve estar este desejo e este peso de nós, na verdade, termos uma missão e sermos uma missão. Ser missionário não implica sairmos daqui para a África ou para a China, que também é óbvio. Mas ser missionário é eu ser dentro da minha casa,
dentro da casa dos meus amigos, dentro da comunidade que chamamos de igreja, tudo a mesma coisa. Mas o que nós nos apercebemos é que nós conseguimos encontrar momentos religiosos e conseguimos encontrar momentos que nada têm a ver com religião, mas não deixa de ser tudo carne. Deixa eu explicar melhor. Nós somos chamados para uma vida do Espírito. A uma vida do Espírito nós precisamos do quê? De quebrantamento. Tirar um curso é bom, mas pode não provocar quebrantamento. Um curso pode ser bom se ele for útil, mas caso contrário pode nos puxar de tal maneira que nós nos afastamos da simplicidade. Eu sei que o David ou ali um daqueles dois caramelos que estão ali dentro vão pedir um título, não é? Para a mensagem. Então o título da mensagem é Quando a simplicidade é complicada. Quando aquilo que é simples se torna complicado. Porque João diz que os mandamentos de Jesus não são penosos, não são pesados. Tudo é simples. Jesus é humilde. Ele nos chama para Ele e se afirma como sendo alguém com um exemplo de humildade. Deveria ser tudo tão simples. Eu quando me converti, no dia que me converti, eu cheguei à casa dos meus pais, morava com eles, eu pensei que desta vez eles iam acreditar em mim, porque ao contrário daquilo que o Eurico estava a dizer que tinha sido um bom filho, eu não fui um bom filho, não fui. Estou tentando ser um pai mais ou menos possível, de forma que os meus filhos possam dizer alguma coisa de bom no dia do meu funeral, mas não fui muito bom filho. E quando eu me converti e cheguei a casa, eu fui buscar os santinhos todos da minha mãe, que estavam espalhados pela casa toda, eles não estavam em casa, e pus aquilo em cima da mesa da cozinha, acreditando eu que eles iriam me perguntar o que é que tinha acontecido e que eles iriam ficar muito contentes. Foi que eu acreditei. Eu estava muito enganado. Quando eles viram aquilo, eles pensaram que agora é que eu tinha dado em maluco deles. E isso trouxe-me problemas. E chegaram a pôr a possibilidade de eu ter que receber tratamento. Vocês estão-se a rir. Mas ainda hoje eu tenho esta convicção. Eu acho que de facto foi mesmo algo bom. E há 30 anos, que graças a Deus estamos partilhando, eu e aqueles que se vão juntando, partilhando esta verdade do amor, que não pode ser substituído por serviços religiosos, nem pela falsa compaixão. Nós hoje estamos aqui ao domingo, certo? Estamos das nossas casas, passamos uma semana a trabalhar e estamos aqui reunidos. É suposto nós não sairmos daqui da mesma maneira. Nós precisamos de ter algo bom no nosso meio, que não tem nada a ver de tal plano. E este algo bom não pode acontecer se não houver quebrantamento da nossa parte. Nós só conseguimos ver o que está para além quando a muralha que está à frente dos nossos olhos for partida por nós. Nós olhamos uns aos outros, estamos aqui 2 horas, mas vocês vão sair daqui sem saber a dor que o outro está a atravessar. Nós temos muito pouco relacionamento. As coisas simples se tornam complicadas porque nós as complicamos. Não há espaço para nada. Nós arranjamos de maneira que a nossa vida esteja toda ocupada. Não há tempo para relacionamento. Não há tempo para chorar. Não há tempo para rir. Não há tempo para uma boa gargalhada, para um bom almoço, para um bom jantar. Não há tempo. E porque não há tempo, Deus não nos pode dar pessoas. Nós não podemos ser médicos. Porque
Porque nós somos chamados a ser médicos. Quando Jesus nos diz que nós somos sal e luz, nós somos chamados a curar. Li uma frase no Facebook de uma irmã nossa esta semana que diz assim: nós somos chamados para curar e não para ferir. É verdade. Nós temos muito mais facilidade em ferir do que curar. Porquê? Porquê é que nós não pensamos antes de abrir a boca? Porquê é que nós não pensamos antes de tomar uma atitude? Não, nós somos igreja e é disto que nós temos que falar. Não é lá fora, é cá dentro. Porquê é que nós não pensamos antes? Porque falta maturidade. E nós ferimos. E não paramos de ferir. E achamos que isso é espiritualidade. Só porque dissemos um versículo bíblico ou porque temos X tempo de igreja. Isto é real no nosso meio. Mas nós falamos de amor. Nós usamos a passagem de João 13 em que Jesus lava os pés aos discípulos e esquecemos que Jesus lavou os pés aos discípulos nu. Mas nós, quando lavar os pés a alguém, nós vamos todos vestidos com a nossa vaidade, com a nossa prepotência, com o nariz empinado e destruímos vidas e relacionamentos, pensando que estamos a fazer bem. As coisas simples tornam-se complicadas quando nós as complicamos. Por vezes a melhor palavra é o silêncio. Porquê é que nós não abraçamos a pena? Como do simples. Nós queremos ser missionários e não abraçamos. Simplicidade. Nós falamos de amor e não acolhemos. Nós não tratamos a ferida do ferido. Acho que é assim que se escreve. Isaías diz que Jesus não vinha para esmagar a cana que já estava quebrada. Sabe o que é que nós, a igreja, há 2000 anos andamos a fazer? A cana está quebrada e nós chegamos lá muitas vezes e damos com mais força para ela se partir mesmo. Porque falta-nos juízo na cabeça. Quando aqui há uns tempos atrás, num jantar, um homem disse a mim que tinha um plano assassino para matar 6 pessoas. Ele tinha tudo definido. Tinha um plano todo arquitetado para matar 6 pessoas. E eu pergunto-lhe assim: você está preparado para ouvir isto? Você está preparado para sair do conforto da sua casa para ouvir isto? Você pode imaginar a angústia da mulher e dos filhos? Que sociedade é que nós vivemos e o que é que nós somos na sociedade? O que é que nós igreja, o que é que nós somos? Vivemos arrepiadinhos, não podemos sair para lá do outro porque senão perdemos a santidade. Qual santidade? Perdoem-me a minha linguagem, mas às vezes não passamos de fantoches evangélicos. O padre Fábio de Melo pôs uma frase, eu pus no meu mural esta semana: Jesus está mais perto da prostituta que sabe que é pecadora do que o santo que pensa que é justo. Irmãos, Jesus é mais notória a presença de Jesus lá fora nas ruas do que dentro das igrejas. As coisas são complicadas porque nós as tornamos, porque o Evangelho é muito simples. Nós hoje falamos de amor, mas para a mulher, ou para o marido, ou para os filhos, ou para os netos, e aí vivemos em amor. Tudo que é para além disso, nós nos recusamos a viver em amor. Nós vemos uma situação qualquer e abrimos a boca. E a língua dentro dos filhos. Há morte e há vida na língua. Então nós queremos uma igreja ativa, nós queremos uma igreja cheia de amor, nós queremos uma igreja que de facto seja uma influência em qualquer parte. Como? Pergunto eu. E é muita dor lá fora. E às vezes isto mexe comigo. Porque se eu tivesse chegado à igreja há 2 dias, eu não vivia a angústia que vivo hoje. Isto é uma angústia, não é uma angústia que me deprime. Isto é uma angústia que me faz revolver as entranhas. Porque nós vivemos nos dias de hoje numa igreja que procura mostrar uma imagem completamente diferente daquilo que ela é. Sei que isto não é fácil nós falarmos estas coisas.
Mas nós temos que falar estas coisas. Nós vemos uma igreja ofendida com tudo e mais alguma coisa. Nós vemos uma igreja sorridinha. Nós vemos uma igreja preocupada com estética, com embelezamento superficial. Como diziam os discípulos para Jesus, olha para isto, mestre. Templo tão bonito. E Jesus olha para eles e diz, não, isto não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A nossa forma de pensar, a nossa forma de entender as coisas, a revelação que nós trazemos cá dentro, às vezes não tem nada a ver com o Evangelho. Às vezes não tem nada a ver com o Evangelho. Eu vejo pessoas preocupadas com vestidos, com bonequinhos, com isto, com toda uma estética que embeleza a sua vida, mas com uma podridão de alma que destrói relacionamentos. O que é que nós vamos levar quando fecharmos os nossos olhos? Isto mexe connosco e tem que mexer connosco. Nós precisamos de nascer de novo. Nós precisamos de despertar. Nós precisamos de nos sentir incomodados. Nós precisamos de dar atenção de facto a quem está aflito. Você pode perguntar, então e eu? E eu? E eu? O irmão Deus cuida. Amém. E portas se abrirão. Nós vamos ler uma passagem das Escrituras e eu gostava que vocês prestassem atenção a determinados detalhes e transportassem, não é para cima da minha vida, nem é para cima da vida nem do seu marido, nem do seu filho, nem da sua esposa. Transportasse para si mesmo, aproveitasse para si mesmo e que cada um de nós possa crescer mais um bocadinho nesta manhã. Que de facto o amor possa consumir os nossos corações. Que de facto o fogo do Espírito nos possa consumir. Nós não vivemos uma vida fora da direção do Espírito. Não podemos viver uma vida fora da direção do Espírito. Nós falamos muito sobre o Espírito Santo. Mas até onde é que o Espírito Santo, de facto, é mesmo importante na nossa vida? Até onde é que nós nos levantamos e nos movemos pela direção do Espírito? Com todas as falhas e erros que nós temos. Mas até onde é que nós, de facto, damos relevância, damos importância à presença e à pessoa do Espírito Santo na nossa vida? Porque esta importância, esta relevância desta pessoa no nosso coração muda tudo. Muda a interpretação das Escrituras, muda a nossa forma de pensar e muda a nossa forma de nós olharmos para os outros. Nós precisamos de ter a alegria do Senhor para vir aqui a esta casa, nos regozijarmos, ter prazer em estarmos aqui e trazer outras pessoas e fazer com que outras pessoas tenham esse prazer também. Nós precisamos ter, e só acontece quando de facto o Espírito Santo é o nosso Senhor. Paulo diz que onde o Espírito é o Senhor, diz que há liberdade. Qual liberdade? Que liberdade é esta? Oh, irmão, os seus esfardos, quando você começa a provar da liberdade do Espírito, os seus esfardos eles começam-se a diluir. Há bocadinho cantamos como águia e eu me levo. Isto é loucura para quem não acredita, é óbvio que é loucura. Mas para nós é realidade de vida. E nós nos sentimos tão vazios, com tanta falta de amor, com tanta crítica dentro da igreja, porque a pessoa do Espírito Santo, muitas vezes que a gente possa dizer, é, tu és bem-vindo, Senhor, como se ele fosse alguém de fora, mas não.
Não, não é Ele que era de fora. Nós é que estávamos fora. Se nós não dissermos bom dia Espírito Santo, parece que pecamos. Nós já estamos nele, irmãos. Nós não vamos ao Espírito Santo às vezes. Nós vivemos nele. E Ele vive em nós. Se esta relevância da pessoa e da presença do Espírito Santo não estiver na nossa vida, nós não bebemos. E não flui. Diz Jesus, aquele que crer nele, rios de água viva. Onde é que estão esses rios de água viva? Esses rios de água viva transformam-se em quê quando você se relaciona com os seus colegas de trabalho? Esses rios de água viva são o quê quando você está com a família e com aquelas pessoas que são mais difíceis? Que rios de água viva são esses? Supostamente esses rios de água viva devem transmitir o quê? Vida. E quando nós abrimos a boca e ferimos alguém, nós estamos a transmitir vida. Nós sabemos que Jesus é o cúmulo da perfeição. O que é que Ele diz das próprias palavras dele? As palavras que eu vos falo são espírito e são vida. E as palavras que nós falamos, mas com todas as falhas que nós temos. E acredito que eu não tenho o mínimo problema das falhas de cada um, não tenho, porque eu aprendi a olhar para as minhas próprias falhas há muito tempo. E muitas das vezes eu olho para comportamentos completamente disfarçados e quando alguém se esforça muito no seu comportamento é porque o coração não é igual. Não é igual. É uma treta. Quando eu estava em Angola e comecei logo na dureza de muita coisa, as pessoas, os homens que estavam mais perto de mim, que não tinham problemas em demonstrar aquilo que eram os mais trabalhadores, os mais assíduos, aqueles que não olhavam nem a horas, nem a refeições, que eles também já tinham um pouco para comer, pelo muito trabalho que nós tínhamos que fazer, mas aqueles que não tinham problemas por estarem ao pé de um pastor e com aquele problema tinham que se portar bem, eles não tinham problema disso, eles eram o que eram. Foram esses que mais tarde foram os pastores. Sem problema nenhum. Aqueles que eu percebi nitidamente que por estarem ao pé de mim eles eram uma coisa, mas em casa eram outra, eu nunca pude contar com essas pessoas. Nunca quis contar com essas pessoas. Porque isso é fake news. É a modernidade. Mas aquilo é falso. Aquilo não é palpável. Não se pode. Aquilo é molotov. Você agarra naquilo e aquilo desaparece. Nós não podemos confiar em pessoas que digam que querem levar o Evangelho quando são falsas. Não pode ser único. Isso não passa aos olhos de Jesus, não passa aos nossos. Não passa. Você vai abraçar alguém lá fora, a pessoa lá fora vai acabar por sentir se aquilo é falso ou se é verdadeiro. Porquê? Porque depois vai ouvi-lo falar e vai ver as suas atitudes e ver que não bate uma coisa com a outra. Porque nós somos chamados a ser verdadeiros. A arca da aliança era revestida de ouro por dentro e por fora. Tinha a madeira no meio, a madeira cheia de nós. Fala da nossa velha natureza, mas o ouro estava por dentro e por fora. Enquanto nós nos preocupamos com coisinhas cá dentro, há pessoas a morrer lá fora. E é isto que não nos pesa. E temos vergonha de ir às vezes a certos lugares, porque achamos que não é lugar para nós, que somos crentes. Até dizemos que Deus não entra ali. Deus só é omnipresente na teoria, na prática Deus não é omnipresente. Nós, porque achamos que somos muito santos, não entramos em determinados lugares, não contactamos com as pessoas. Temos medo de nos contaminar. Quando eu tenho medo de me contaminar é porque eu não sei quem sou. Isto é um assunto muito sério para os dias de hoje.
Qualquer um dos meus filhos sabe que nestas coisas, em matéria de essência, não brinco. Não brinco, porque uma das coisas que eu mais tenho visto no meio evangélico, e já estou cá há alguns anos, é a hipocrisia e a falsidade. Um bocadinho, quando o Eurico estava a falar da máfia por trás de um sistema religioso, que se uma notícia aqui há um tempo, esta semana talvez, há uma série de bancos que estão a ser acusados por causa de cartel. Infelizmente, é muito verdade. No meio dos pastores há muito cartel mafioso. Mas só que eu sigo a Jesus. E ali não há máfia nenhuma. Em Cristo nós temos a pureza. É Jesus que nós seguimos. E Ele nos manda para as pessoas, irmãos. E manda recomeçar de novo. E nós precisamos de recomeçar de novo a nossa vida espiritual. Nós precisamos de um impulso do Espírito. Nós precisamos de buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Precisamos, Senhor. Porque não é pela força, não é pela capacidade humana, é pelo Espírito Santo. Zacarias 4:6, nós até cantamos isto, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito e do Senhor dos Exércitos. Mas é mesmo assim. Por isso os discípulos tiveram que esperar a descida do Espírito Santo. Nós precisamos ir do poder do Espírito. Nós precisamos da revelação do Espírito. Nós precisamos de amar as pessoas no poder do Espírito. Porque vai haver alturas que você está a chorar por um problema seu e é precisamente nessa altura que alguém vai ter consigo para pedir ajuda. Por isto casamentos se separam. Por isto irmãos se separam. Porque muitas das vezes estas realidades não estão latentes, não estão ali a ser vividas. Ninguém existe perfeição de ninguém. Mas precisamos disto. Como de pão para a boca. Porque senão o que nos vem à cabeça nós falamos. E sabe o que é que você vai dizer? Eu sempre fui assim. Esse é que está mal. Sempre foi, mas não devia ser. E só não é porque está carnal e não está espiritual. Nós precisamos de medir as nossas palavras. Nós precisamos de medir o que nos sai da boca com o propósito de ferir. Porque nós matamos. Matamos esperanças. Matamos sentimentos. Matamos esperanças de vida. Aquilo que sai da nossa boca pode destruir completamente relacionamentos. Eu lembro-me de uma senhora que já partiu, já está lá no Senhor e está na perfeição. Essa nossa irmã, com 6 filhos, ela passava pela casa deles todos e conseguia dizer mal todos uns dos outros. Aquela mãe conseguia virar os filhos todos uns contra os outros. Tudo irmão, tudo crente. Ia toda a igreja, mas ela conseguia, os dias que ela passava em casa de um e em casa do outro, ela punha tudo uns contra os outros. E depois pede-se oração ao pastor para ver se funciona. Como quem vai ao bruxo. Irmãos, então, nós temos estado a ouvir, e aquilo que já ouvimos hoje aqui, nós de facto somos chamados a ter uma outra perspectiva de vida. Nós somos chamados a ter uma outra perspectiva de vida. Em Cristo. Irmãos, ser cristão é viver. E quem dá de caras comigo tem que encontrar alguma coisa em mim que possa ser de bênção na vida dessa pessoa. Ou então rejeita de tal maneira que não quer. É a outra opção. Mas nós precisamos desta alegria. Nós precisamos deste fogo do Espírito. Irmãos, nós precisamos. Nós precisamos do primeiro amor.
Nós não podemos dar às pessoas lá fora aquilo que nós não temos. Porque se eu entrar aqui 2 horas e sair daqui acabrunhado, aborrecido, prestar atenção no que o A e o B vestem, os sapatos que calça, se as roupas são de marca, se não são de marca, se eu entrar na igreja com propósitos dessa natureza, o que é que eu vou dar na minha casa? Que raio de homem vou ser eu? Que raio de funcionário vou ser eu dentro da empresa onde trabalho? Que tipo de gente de confiança posso eu ser na vida dos outros? Quando as pessoas entrarem aqui e perceberem que há crítica pela forma de vestir, pela raça, por isto, por aquilo, o que é que as pessoas vão sentir? O que é que as pessoas vão fazer? E que tipo de publicidade fazem lá fora? É que se disserem alguma coisa que digam mentira. Como disseram de Jesus, porque também chamaram muita coisa a Jesus. E ele seguiu sempre o seu caminho. Mas se disserem alguma coisa da gente lá fora, que seja mentira. A Santa Ceia não nos salva disto. Batismos nas águas não nos salvam disto. Cultos de domingo, de terça, de sexta e do grupo familiar não nos salvam disto. Ser dizimista não salva disto. Nós estamos a viver numa sociedade líquida, irmãos. Homens que pagavam a prostituta para terem um bocadinho de relacionamento sexual, hoje em dia está a ficar mais fácil, estão a comprar bonecas. Porque assim não têm que sair de casa. E nós estamos-nos a rir, mas temos famílias inteiras à mesa agarradas ao telemóvel e não há o mínimo de conversa na mesa. A porcaria é mesmo. O cheiro é que é diferente. Desculpe, falam uns com os outros. Falam uns com os outros. Mas falar, falar uns com os outros. Nós é que não percebemos ou não queremos perceber que isto está a entrar dentro da igreja. Então, quando finalmente nós temos de ter uma conversa ou uma palavra, nós já falamos de qualquer maneira. Porquê? Porque é mais fácil lidar com o telemóvel. Até de repente, se houver uma tempestade solar, que os satélites rebentem todos, como é que nós vamos fazer? Epá, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque nós estamos entretidos com o nosso cristianismo e nós não nos apercebemos que ainda estamos vivos aqui e que ainda devemos ser sal e ser luz e estamos dentro da sociedade que precisa de nós. E se há 2000 anos atrás Jesus nos chamava de sal, quanto mais agora nos deve chamar? Quanto mais agora? Irmãos, nós somos chamados a pôr água na fogueira, não é lenha na fogueira. Nós somos chamados a ser pontes e não a ser muros. Deite os muros abaixo e construa pontes. Não incendeie guerras, não vá para fazer conflitos. Atenção às conversas, atenção às cosquilhices, atenção à língua. Porque isto está a destruir o mover do Espírito no seio da igreja. E quando eu falo da igreja, se fosse só aqui, era bom. Era uma alegria. Mas não é só aqui. É, infelizmente, a nossa igreja, como corpo, está a ficar muito contaminado. Muito contaminado. Porque as prioridades foram todas trocadas. E isto vê-se dentro das nossas casas. Quais são as prioridades que nós colocamos na vida do dia a dia? Ontem estava a falar com o Cristina e estava a dizer, eu sei que não é fácil, às vezes não é fácil estar comigo, não é fácil estar comigo, por causa da minha maneira de pensar, por causa daquilo que eu me propus há uma série de anos. Já há bastante tempo que prego o Evangelho e até hoje não me preocupo. Irmãos, acredito, eu falo isto com toda a educação e todo o carinho, eu não me preocupo
Quando alguém chega ao pé de mim e diz assim: eu gostei muito. E quando alguém chega ao pé de mim e diz: eu não gostei. Acredito que eu não preocupo. Que eu me preocupo, seja aqui, seja no outro lado qualquer, passar para o coração de alguém aquilo que Deus pôs no mundo. Preocupo-me não deixar de ser sal, não deixar de ser essência. Isso me preocupa. Eu não quero chegar ao fim da minha vida fútil. Eu não quero isso. Eu tenho pedido a Deus, os anos de vida que Ele me der, que Ele me faça frutífero até ao fim. Deve estar isso no nosso coração. Eu ouvi um homem de 80 anos, naquela altura, a pregar, e a boca dele, quando se abria, era uma enciclopédia, que era um Lester Sumrall. Quando ele andava a pregar de burro nas montanhas da China, em que a comida que encontrava era aquilo que lhe entregavam, e ele foi para lá porque Deus o mandou. Quando ele era um homem muito bruto, as pessoas são como são e depois vão se transformando. Ele era um homem muito bruto, ele chegou a correr das campanhas dele, homens a pontapé, só porque entravam lá com os copos. Entretanto, as coisas foram mudando. Mas um testemunhos de vida daquele homem, que até morrer ele foi produzindo frutos. Eu não estive no funeral, mas houve quem estivesse. E fico envergonhado. Porque os nomes mais sonantes das maiores igrejas a nível mundial estavam lá todos, e todos, a grande maioria, tinham passado diretamente pelas mãos daquele homem. A igreja não está morta. A igreja está viva. Continua viva. Nós é que achamos que, pelo avançar da idade, nós precisamos de ficar encostados. E quando nós nos encostamos, tornamos-nos como David. Já começamos a olhar para outras coisas. Quando nós nos encostamos, nós relaxamos e começamos a olhar para os lados e começamos a ver outras Batsedas. Nós começamos a ter uma perspectiva de coisas do mundo que são melhores para a nossa vida. Vamos abrir a 2 de Reis, no capítulo 5. 2 de Reis. Nós tínhamos um senhor em Angola, ele escrevia muito bem. E tinha cá um parlapié. Sabe o que é um parlapié? Não sei se vocês aqui usam esse termo, parlapié. É? Uma amiga minha dizia que é papaguear. Ele tinha cá um parlapié que ele queria convencer o pastor que era um grande pregador. Ele tinha cá uma pastilha para filhos. Uma vez escreveu uma carta. A carta dele era um testamento. Mas frases muito bem compostas, você nem imagina. É mais do que ouve. Eu nunca pude contar o que é para o ministério. Embora o ministério seja serviço em tudo, nós temos que perceber, que ter o discernimento de quem é chamado, quem tem unção para ensino e quem não tem. Essa é uma realidade que a gente nunca vai poder fugir. E a pessoa pode ser mais ou menos eloquente. A pessoa pode até nem saber e ter dificuldade como Moisés tinha. Se a unção e a chamada estiver lá, nós lutamos não é pelas palavras, é pelo coração. É pelo coração, é pelo coração. Sempre pelo coração. Deus começa sempre de dentro para fora, não é de fora para dentro. Versículo 1 diz assim: Ora Naamã, chefe do exército do rei da Síria. 2 de Reis 5:1, está? Era um grande homem. Versículo 1: Naamã, chefe do rei da Síria, do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito
respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém tinha um problema, não tinha? Qual era o problema dele? Leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, numa altura em que houve um combate entre ambos, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Esta miúda foi retirada de Israel, foi colocada como escrava na casa deste general. E disse esta menina, disse à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. A prata, isto é mais ou menos, eu estive a ver, não estive a fazer contas, mas fui consultar alguns comentários e são à volta de 340 kg de prata e 68 kg de ouro. Portanto, um presentinho razoável, não é? O homem está doente, pega num presente desta natureza, 340 kg de prata, 68 kg de ouro. De facto, deixa para ter alguma coisa, pensamos que tudo tem o seu preço e que, enfim, infelizmente nós muitas vezes damos essa imagem. Versículo 6. Entregou a carta ao rei de Israel que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Por que é que este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Diz ele para a corte, não é? Ele lê a carta, fica muito indignado, rasga a sua roupa e diz que o outro está à procura de qualquer coisa, de motivo para provocar guerra. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Imagine, faça um filme, imagine que é aquela comitiva toda a chegar ao pé da casa do profeta, com os presentes todos. Eliseu mandou-lhe um mensageiro e dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava. Não é o que Naamã diz aí? Não é o que está escrito nas vossas Bíblias? O que é que Naamã fala com ele mesmo? Quais são as palavras que saem da boca de Naamã? Eu pensava que ele certamente sairia por si de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Labã e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais, dizendo ele: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã, o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço que aceites um presente do teu servo. Olha o presente do servo. Imagine, você é pastor de uma igreja a precisar de dinheiro e chega um presente de 340 kg de prata, 68 kg de ouro, com 10 mudas de roupas. Está a ver aquelas roupas todas naquele tempo? Imagina as roupas do Eliseu e imagina estas roupas. Aceita um presente do teu servo. Olha aqui o teu servo a dar-te um presente. Respondeu o profeta: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, e quando estou na presença de Deus aqui, como estou quando for almoçar ao Paulo, quando for comer uma francesinha ali
a irmã Laurinda, que já ia chamar o nome, quando eu estiver na praia, em cuja presença estou, tão certo eu estar na presença de Deus, não o aceitei. Instou Naamã com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. A história termina muito bem, vocês podem continuar a ler. Este homem, de facto, reconheceu quem era Eliseu e quem era Deus de Eliseu, Deus de Israel. E há aqui vê-se que há uma conversão em Naamã, tanto que Jesus pega neste exemplo, e por pegar neste exemplo ele ia sendo apedrejado, lá em Lucas 4, por causa deste exemplo. Naamã é um exemplo de fé. Naamã, um homem que ninguém dava nada por ele, em Israel, além de leproso, era inimigo. Ninguém dava por ele. O rei de Israel, então, muito menos, não é? Vamos supor que o rei da Síria... Não vamos supor nada. Olha, irmãos, as pessoas têm o valor que têm para nós, mas para Deus, qual será o valor delas? Nós que nos achamos muito queridos e fofinhos aos olhos de Deus, e os outros que estão lá fora, até os mais ordinários, até os mais irascíveis, aqueles que cometem violações, aqueles assassinos com o coração de pedra, será que Deus não os ama? Preste atenção, será que não os ama? Quando nós ouvimos a notícia de uma freira que foi assassinada e violada, e a senhora não fazia outra coisa a não ser fazer bem a quem necessitava, o nosso coração tem tendência a haver uma revolta e caramba, justiça, buscou-se fora. Não é? Como pai, como é que Deus não fica? Em relação à freira e em relação ao violador e ao assassino, como é que Deus não fica? Porque ambos são irmãos. Nós é que vemos isto numa perspectiva religiosa, mas a visão de Deus é sempre numa perspectiva familiar. Porque você tem 2, 3, 4 ou 5 filhos, mas Deus tem 7 bilhões agora. É diferente. A perspectiva de Deus é sempre familiar. Como é que o coração de Deus não fica em relação a um e ao outro? Nós vemos as coisas tão diferentes. Para Naamã, para os inimigos, não tinha valor nenhum. Para o seu rei até tinha. O rei reconhecia que estava ali um grande homem. Um homem que se fazia respeitar. Mas sabe uma coisa? O Evangelho é tão simples. Sabe onde é que a gente perde esta simplicidade? Paulo diz que quando os nossos entendimentos são corrompidos. Porque há uma menina que lá estava na igreja, que não dava ninguém nada por ela, e aquela menina que tinha todos os motivos para estar calada, ela era escrava, essa menina estava em território inimigo, na casa de inimigos, mas teve compaixão, que é isto que nos falta. Ela teve compaixão e não aguentou a compaixão. Ela ultrapassou a condição dela. E tem esta conversa. Oxalá o meu Senhor tivesse um encontro com o homem de Deus. Tudo começa nesta menina. Mas tudo começa em alguém que ninguém dava nada por ela. As coisas começam, o poder está na simplicidade, não é no brilho do ouro, não é no brilho das roupas, não é na estética, é na simplicidade. Jesus confundia-se com os discípulos de tal maneira que na noite que eles foram para ir buscá-los, quem é Jesus? Havia vários, quem é Jesus? Então ele disse, sou eu. Só o poder transmitiu dele, os homens caíram por terra. Mas é a simplicidade, não havia nada em Jesus que o tornasse ali. Ele não tinha mais luz, não tinha mais brilho exterior. A túnica dele não era de Pedro Cardan. Exatamente. Ele confundia-se com os discípulos. E esta é a chamada
que Deus tem para nós. É nos confundirmos também com Jesus. Esta fusão. Então começa numa coisinha simples. Numa pessoa que ninguém dá importância. Uma menina. E por causa desta menina, o homem ficou curado. Nós já conhecemos o fim da história. O homem pega, e o homem dá crédito a uma escrava miúda, vai ao rei, o rei passa-lhe a carta, e quando chega ao outro rei, nós temos uma mente tão carnal, tão estúpida por vezes. Nós temos uma mente tão bruta. Qualquer coisa que venha à nossa vida, qualquer mensagem, nós tiramos logo conclusões precipitadíssimas. Quantas vezes eu e vocês não abrimos a boca e depois de perceber o que era, afinal, não era isto. A mim já me aconteceu algumas vezes. Não sei se a vocês aconteceu, mas a mim já aconteceu. Fui precipitado. Quantas vezes nós temos esta brutalidade de entendimento? Mas nós não imaginamos Jesus assim, pois não? Jesus nunca foi precipitado. É Ele que nós temos que copiar. Então este rei de Israel toma aquilo que aparentemente poderia ser até uma provocação de guerra. Ele toma isso e é o profeta que diz: opa, para lá com essa fanchada, cala a boca, não te metas em coisas que de facto não tens poder para isso, manda ouvir a mim. E lá vai a comitiva. A comitiva chega à porta, recebe uma mensagem. E aqui é que uma coisa simples se pode complicar. Como é que se pode complicar? O homem ficou indignado porque na cabeça dele o profeta teria saído, fazia aquelas magias todas e a coisa acontecia. Este homem tem uma estrutura de pensamento, este Naamã. E vocês têm uma estrutura de pensamento e eu também. Nós temos uma estrutura de pensamento. E quando nos aparece alguma coisa de Deus, nós podemos gostar ou não. Depende, não do que é de Deus, mas depende da nossa estrutura de pensamento. Porque, de facto, aquilo era de Deus. Ele ficou curado. Mas ele não gostou. Ele não gostou da palavra do pastor. Ficou indignado. Porque ele dizia, ele próprio, são palavras dele, eu pensava. Ele estava habituado às cortes. Ele estava habituado a uma alta sociedade. Ele estava habituado a uma finesse. Essa finesse estava de acordo com o sistema religioso. Então, na cabecinha daquele homem, ele achava que teria que ser como ele pensa. Nós temos um relacionamento e achamos que aquele relacionamento tem que ser como nós pensamos. O outro não tem espaço nem sequer para pensar. O outro não tem espaço, quanto mais para falar. Se ele não tem espaço para pensar, vai falar o quê? Nós trazemos para a realidade do dia-a-dia como discípulos o eu e não o nós. É como eu penso, é como eu ajo. Eu acho que a minha opinião é sempre mais importante que a do outro. Por isso eu ponho e disponho. E nós não percebemos que nesse pôr e dispor nós magoamos pessoas pelo caminho. Nós atropelamos pessoas pelo caminho. E muitas das vezes em nome do Senhor Jesus. Isso mata. Isso mata porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Este homem tinha uma estrutura igual a muitos de nós. Nós temos a nossa estrutura de pensamento criada por uma cultura de educação, uma cultura de região, seja aquilo que for. Nós temos a nossa forma de pensar e de estar. O problema é que nós não queremos deitar essas estruturas abaixo. O Espírito Santo vai, porque a gente diz, bem-vindo, Espírito Santo. O Espírito Santo vai, quer deitar abaixo, porque aquilo é lixo, e nós não deixamos. Não deixamos!
Não confiamos nos outros. Não permitimos que os outros tenham acesso à nossa vida. É que nós, para lavar os pés dos outros, não é chegar lá à cozinha deles e martelar-los com versículos bíblicos e castigá-los e massacrá-los. Não. É que eu tenho que ir vulnerável também. Eu tenho que ser um igual a ele. Eu tenho que me despir para ser um igual. Foi assim que Jesus lavou os pés dos discípulos. E ele, sendo Senhor e Mestre, fez, nós também devemos fazer a mesma coisa. Mas não é porque nós não somos igreja. Nós precisamos de ir lá fora e olhar e perceber que as pessoas estão a doer-se. Muitas das vezes da nossa dureza de coração. Que Jesus... Porque o problema não é Jesus. O problema é às vezes a mesma igreja. Quando Gandhi disse aos ingleses que ele acreditava em Cristo, não acreditava era no Jesus deles, isto é uma realidade. Porque eles, sendo cristãos, eles massacravam, humilhavam e destruíam o povo indiano. Nós temos que perceber esta diferença. Este homem, na sua resmunguice, na sua indignação, ele vai buscar exemplos. Que é isso que nós fazemos também. Ele vai dizer, aqueles rios lá da Síria, Abana e Farfar, não são melhores do que todas as águas de Israel? Se calhar Abana e Farfar eram mais bonitos. Tinham melhor estética. Quer dizer, ele identificava-se melhor com a estética, com a aparência, do que com o significado. Porque o Jordão fala-nos de significado. Quando Jesus é batizado no Rio Jordão, há significado. Batismo nas águas não pode ser um ritual para nós. Nós só somos batizados nas águas porque já fomos batizados em Cristo. Quando nós somos batizados nas águas, é um privilégio de uma cerimónia de demonstrar publicamente aquilo que já aconteceu no nosso coração. Não é que as águas nos salvem de alguma coisa, a não ser do calor. Mas tirando isso, é o significado. Nós não podemos perder o nosso significado. Eu estou batizado em Cristo, estou mergulhado em Cristo, sou um com Ele. E o homem está habituado à estética. Os outros lá na minha terra são muito melhores do que isto aqui. Eu não estou habituado a isto, estou habituado a aquilo. Mas, irmãos, e este tipo de cultura de pensamento afasta muito da obra que Deus quer para cada um de nós. Vocês perdoem-me qualquer coisinha esta manhã que não estejam a gostar. Perdoem-me qualquer coisinha, mas, irmão, nem que fosse a última mensagem e que eu no minuto a seguir falecesse, fosse de os puxar para cima, puxando-vos para baixo para se ajoelharem. Muitas das vezes a gente ajoelha-se fisicamente, mas o ego e o orgulho está todo cá em cima. Certo? E quando este homem provou, e teve, há aqui outra coisa interessantíssima. Este homem só foi ao Jordão porque foi influenciado. Este homem mergulhou no Jordão porque teve pessoas à volta dele que o influenciaram a isso. Mas nós não queremos. Nós, na nossa teimosia, nós não queremos conselhos. Até dizemos, se os conselhos fossem bons, vendiam-se e não se dão. Às vezes não são conselhos, às vezes é meter o nariz onde não somos chamados. Às vezes é meter o nariz onde não somos chamados. Mas este homem ouviu os homens dele. Os homens dele já tinham feito aquela viagem. E estão habituados a uma outra vida que este homem não tem. Com toda a tranquilidade do mundo, ou não, logo a seguir, chegam-se ao pé do general. Meu pai, aquela submissão que eles têm ao general, que é um grande general, não se pode esquecer que era o chefe do exército. Se ele te dissesse alguma coisa difícil, tu irias fazer a correr, porque achavas que era assim. É tão fácil. Já que estás aqui, vai lá mergulhar no Jordão. Quando eu estive a ver o vídeo que tu colocaste do Benin, vi o Benin a voltar-se para as pessoas depois daquela arrependimento, não sei se é arrependimento ou não, também sinceramente não sei, mas tempo dirá. Mas quando ele se volta para trás para as pessoas e vê-se as pessoas a aplaudir a decisão dele,
de ele se ter a arrepender da teologia da prosperidade. Aonde é que estavam aquelas pessoas antes? Aquelas pessoas que agora o estavam a aplaudir, aonde é que elas estavam antes? Ou comia tudo no mesmo prato? Tudo. Tudo. Nós precisamos desenvolver uma arte. Todos nós somos muito artistas, uns numa área e outros noutra. Somos muito artistas. Porque Deus nos fez assim, a sério. Por isso nós temos 12 talentos diferentes. Mas nós precisamos desenvolver uma arte que é de saber ouvir. Será que nós temos a capacidade de ouvir como discípulos? Isaías fala-nos disto, nós devemos ouvir como discípulos. Nós temos essa capacidade de ouvir. Nós temos capacidade de ouvir as pessoas. Você tem capacidade para ouvir os seus amigos. Você tem a capacidade para ouvir aquelas pessoas que estão zangadas consigo. Você sente essa capacidade dentro de si. É porque a gente fala de ser cristãos. Mas depois isto mexe connosco. E quando eu digo que nós precisamos fazer uma introspecção, é mesmo verdade. Porque queremos ser lá fora o quê? Se nós não somos aqui para dentro. Percebe? Isto mexe connosco. Eu sei que isto mexe connosco. Nós estamos a falar de coisas que mexem connosco. Mas nós temos essa capacidade de ouvir. E isto funciona em todo lado. Dentro da igreja. Dentro da nossa casa. Ou será que a nossa prepotência não permite? Porque é prepotência, é vaidade. Paulo escreve a Timóteo que alguns têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Quando é que negam a eficácia dela? Quando não a praticam. Porque isto é Evangelho. Está a ver? É a essência. Dentro e fora é tudo a mesma coisa. Isso é que é bom. O bom não é nós andarmos disfarçados. Nós não temos que usar disfarce. Nós não estamos aqui a fazer uma coisa que a gente diga assim: olha, mas não digam nada lá fora, a gente não pode fazer isso. Não, o objetivo é que aquilo que se passa cá dentro se saiba lá fora. Isto não é nenhuma sociedade secreta. Então, para isso, nós precisamos de fazer esta caminhada por dentro. E nós precisamos de ter gente à nossa volta que nos possa dizer alguma coisa. Porque o Espírito repousa sobre toda a carne. E nós somos chamados, não é apenas a falar, principalmente para ouvir. Nós somos mesmo chamados a isso. Nós precisamos de parar e de ouvir primeiro as pessoas. Eu tinha um amigo meu, que ele estava a pastorear uma igreja, e eu acho que já contei isso. Eu estava ao pé dele, vi uma vez ou outra, e as pessoas dirigiam-se a ele para falar, e antes que as pessoas assim começavam a falar, já ele tinha um versículo bíblico. Parecia alguns médicos do Serviço Nacional de Saúde, o doente está a falar e ele já está a passar a receita. E depois disse-lhe ele: tu precisas de ouvir as pessoas. E para ouvir as pessoas tu tens que estar calado, tu não tens outra hipótese. Sabes o que é estar calado? Fechas a boca e acabou. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa expor cá para fora e ver o que está lá dentro. Porque às vezes nós estamos a milhas de distância do que vai no coração da pessoa. E temos a prepotência de achar que estamos perto. A gente já pensa pela nossa cabeça e pela cabeça do outro. Está a ver a vaidade e a prepotência que existe no nosso meio? Mesmo como cristãos. Existe muito disto. A gente não ouve. Nós estamos mais interessados nos defeitos uns dos outros, naquilo que a gente falha, do que às vezes na dor da alma. A gente não ouve. Não temos tempo para ouvir, para partilhar. Nós não temos tempo. Não temos esse tempo. Posso fazer uma brincadeira com vocês? Vou provocá-lo. Uma provocaçãozinha. Na Bíblia, há muitos nomes na história do Velho e do Novo Testamento.
aquelas personagens com que a gente... às vezes parece que temos características com as quais nós nos identificamos. Não sei se vocês já perceberam isso, à medida que vocês vão ouvindo histórias da Bíblia, vocês, às vezes há coisas que parece que se encaixam melhor em vocês. Desses personagens todos, quais são os nomes que vocês mais se identificam? Deem-me lá exemplos. Paulo. Mais. Mais. João. Mais. A Rinha está com medo de abrir o boca. Toda a gente está com coisa com medo de dizer Jesus. Mais. Esse medo é o principal. Esse é mesmo. Pois é. Quando o pastor há bocadinho falou que se tem que dar leite, a Epístola aos Hebreus é uma correção. E o autor aos Hebreus diz que aqueles cristãos que eram hebreus, que eram judeus, deveriam ter outra bagagem, outro conhecimento que fizessem, que provocasse uma maior maturidade. E para isso, para ele trazê-los ao conhecimento de Cristo, ele foi buscar exemplos do Velho Testamento como heróis da fé. Mas isto é uma chamada de atenção para nós. Isto foi uma rasteirazinha. Foi uma rasteira. Porque nós não somos chamados a identificar-nos com personalidade nenhuma a não ser com Cristo. Porque o nome de Jesus também está na Bíblia. E nós não falamos. Quando o pastor disse, toda a gente estava com medo de dizer Jesus. Mas a resposta certa é Jesus. É com esse que nós somos chamados a identificar-nos. Ele é que é a pedra angular. Você percebe, por vezes, onde é que está o nosso coração. O nosso coração, às vezes, está um bocadinho dentro até da igreja, está preso um bocadinho à fantasia bíblica, à história bíblica. E não passa dessa... que não deixa de ser agradável. Não deixa de ser agradável. Mas já está pendurado na parede como uma coisa ultrapassada. Porque o que nós somos chamados é a caminhar, a não parar e juntinho ao nosso mestre, assim como Eliseu olhava para Elias porque sabia que ele ia-se embora e não tirava os olhos dele, Elias disse: se tu me veres, esse desejo vai ser concedido, que era ter o dobro da unção. Assim como Eliseu não tirava os olhos do mestre, do Elias, nós não podemos tirar os olhos do nosso mestre Jesus. Nós não podemos. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não tem a percepção do reino, não sabe o que é o reino. Oh, irmãos, nós somos embaixadores de Cristo e as pessoas lá fora precisam de saber qual é o país que nós representamos. Se eu for embaixador da Inglaterra, de Sua Majestade, e eu for para Tóquio, então eu, como embaixador inglês, estou a representar o governo inglês. Correto? Então, se eu sou embaixador de Cristo, eu estou a representar o quê? Que Cristo é que eu represento lá fora? Percebe? Alegre-se, viva com alegria, coma, beba com os seus amigos, esteja bem, mas seja um marco. Seja um marco. Seja um bote salva-vidas, por vezes em mares tão agitados. Você se vê alguém, vai à casa de alguém e está tudo em conflito uns com os outros, por favor, não ponha lenha na fogueira. Deita água na fervura. Seja um Cristo. Represente Cristo. Homens como este Naamã que se converteram. Homens se converterão. Mulheres se converterão. Casamentos se converterão. Recomece de novo, irmãos. Está na hora de nós nascermos de novo. Está na hora de um novo recomeço. Está na hora de nós olharmos para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Está na hora de olharmos para Jesus de tal maneira que o olhar dele nos consome. Consome a nossa vida. Jesus ultrapassou. Jesus foi um revolucionário autêntico.
contra o sistema político instituído, romano, sistema político que andava, não era instituído, mas andava a funcionar como algo escondido, os zelotes, os sicários, gente que procurava pela mão armada derrotar os romanos. Jesus veio e foi um revolucionário contra esses. Jesus foi revolucionário contra saduceus, contra fariseus, contra aqueles sacerdotes, no sentido de que ele era quem era. Ele era a sua essência. Ele era a sua essência. Era, ainda hoje é caminho. Ele é verdade e ele é vida. E isso não pode mudar da nossa vida, irmãos. Nós não podemos ir lá para fora a dizer que pertencemos à Igreja Centro Evangélico Sal e Luz, como se fosse um clube. Nós não andamos aqui a defender clubes, não andamos aqui a defender partidos políticos. Todos nós temos as nossas cores clubísticas ou políticas. Mas acima de tudo está o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o principal, irmãos. Pode haver até diferenças doutrinárias entre nós. Nós somos os primeiros a não disputar, irmão. Não entrem em desílias, não entrem em disputas, não entrem em guerras. Nós somos chamados a apaziguar, somos chamados a ser da paz e a não ser da guerra. Resgate, salve e não afunde. Tenha a coragem de ouvir as pessoas. Tenha a coragem de ser um porto de abrigo na vida das pessoas. Se as pessoas o procuram, se as pessoas lhe telefonam, seja quem for que lhe peça socorro, que lhe peça ajuda, aquilo que lhe tiver à mão, você possa fazer, faça, irmão. Faça, irmão, até ao fim da sua vida, faça. Faça com amor, faça por amor. Não esteja à espera de melhores dias. Não esteja à espera de melhores dias. Os melhores dias é o dia de hoje. Hoje é o melhor dia. Hoje é o melhor dia para você comer e beber e alegrar-se com aquilo que Deus lhe deu, mas é o melhor dia também para você estender a mão ao necessitado. Seja qual for o tipo de necessidade que ele tenha. A minha oração é para que o Espírito Santo consuma o vosso coração. Vocês se quebrantem na presença de Deus e possam dizer outra vez a Jesus: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, como disse Maria. Cumpra-se em mim a tua vontade. Faz a tua vontade, ó Deus. E tudo o que é de obstáculo, tira do meu coração. Abraça os seus com todo o amor que vai no seu coração e na sua alma. Mas, irmão, ama os seus inimigos também. Para de dizer mal das pessoas, irmão. Se houver algum... Irmão, cá com isso. Por vezes tem que se morder a língua. O que é de justiça para se resolver, resolve-se a de justiça. A partir daí, não há mais lugar a que os espíritos malignos também se possam aproveitar para trazer a morte a relacionamentos, destruição. Vamos trazer vida. Vamos trazer vida. Nós não podemos dar aos outros lá fora aquilo que nós não tivermos cá dentro. Recomeçar de novo, nós precisamos recomeçar de novo, refazer a nossa vida de novo, fazer uma retrospectiva, um exame. O que é que eu preciso mudar na minha cabeça? Eu pensava assim, se calhar está errado, vou ter que deitar isto abaixo, vou pensar de novo, vou pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. A quem é que você vai pedir ajuda? Veja o que é que está no seu coração, veja o que é que está na sua alma. Fale com o pastor, fale com quem você se sentir à vontade a falar, mas fale. Peça ajuda. Não tenha vergonha. Peça socorro. Peça ajuda à pessoa que está ao seu lado. Peça ajuda ao seu marido. Peça ajuda à sua mulher. Mas peça ajuda. O que é que você não está a ver bem? Até onde é que você está cego? Isso acontece muitas vezes. O que é que nós não estamos a ver? O que é que eu não estou a perceber? Irmãos, nós somos muito limitados na nossa humanidade. E as pessoas são dadas a nós como dons, como talentos que Deus nos acrescenta também. Os dons e os talentos não é só aquilo que está dentro de nós, é aquilo que está à nossa volta como seres humanos. São dons, são talentos, a gente aprende com todos. Não há ninguém que suba este púlpito, que eu esteja sentado nesta cadeira, que não tenha as orelhas bem atinadinhas. Bem atinadinhas. Há sempre algo que Deus tem para a minha vida. Sempre. Amém? Amém. Vamos orar.
faço uma. Dentro dessa retrospectiva que você está lá dentro. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Nós tínhamos um irmão, que todos nós falamos já dele, que era o irmão Jó. Lembra-se do irmão Jó? Tinha aqueles filhos, aquela riqueza toda. Veio toda uma tragédia à vida dele. E no meio da tragédia, do corpo dele todo canceroso, e isto parece um contrassenso de tudo aquilo que eu disse hoje. A mulher dele, que era a pessoa que devia estar a lhe dar mais apoio, tinha um caminho diferente, tinha uma perspectiva diferente. E disse-lhe ao homem: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha que isto é um conceito daqueles, hein? Este não é o conselho de Deus. Este é o tipo de pessoa para a gente não dar ouvidos. E ele não deu. E ele não deu. E ele disse que ela estava louca. Como qualquer louca, assim falas tu. É uma loucura. Essa loucura suicida não pode estar em nós. Eu quero pedir encarecidamente, quando ver alguém que tenha vindo aqui à igreja, ou que não tenha nada a ver com a igreja, você olha para a pessoa e percebe que ela está a sofrer. Não precisa ser melga na vida da pessoa. Não precisa ser, nenhum de nós precisa ser cuscovilheiro da vida da pessoa, mas que a pessoa saiba que se precisar de ajuda, vou sentar-se. Que a pessoa saiba disso. Porque a gente não conhece as pessoas e não conhece muita coisa. A gente fala sem saber, sem ter conhecido. Então que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha compaixão de nós. Deus tenha misericórdia destes tempos que nós estamos a viver, desta sociedade tão líquida, tão destrutiva, que tanto fere e magoa as pessoas. Que nós sejamos instrumentos de bênção e de vida, de misericórdia. Sejamos gente que cura e não gente que fere. Oh Senhor, tem misericórdia. E tudo isto que nós temos estado a falar, que seja de oração. Seja de oração. E fala que cada um, Senhor, é o que eu te peço nesta manhã, cada um de nós em particular. Senhor, para que nas fraquezas de cada um de nós, o teu poder seja tão realçado, Senhor. Nós lidamos com o que tivermos que lidar, com os espinhos na carne. Mas, Senhor, que em tudo, sejas tu na nossa vida. Nós queremos recomeçar de novo. Perdoa os nossos pecados. Tudo o que tem em cada um de nós, tu conheces todas as coisas. Que o teu amor sabe os nossos corações e nos impulsiona. Senhor, quero-te pedir nesta manhã que tu abras os olhos do nosso entendimento e do nosso coração, de tal maneira que nós possamos ver a tua direção. Senhor, que tu és o único que tens esse poder e essa sensibilidade de nos convencer a todos do pecado, da justiça e do juízo. És tu, Senhor. Fora de ti não há outro, nem queremos outro. Não há outro. És tu, Senhor. Nós lançamos mão do arado e o teu reino, que é um reino de paz, de amor, de alegria, de verdade, de justiça, de paciência. Senhor, nós queremos isso. Nós queremos essa bondade. Nós queremos viver o teu reino e queremos vivê-lo de tal maneira que os outros, ao contactarem connosco, eles possam, mesmo sem ser por palavras, mas eles possam receber desta água da vida. Ó Senhor, dá-nos a todos um coração paternal, um coração maternal. Senhor, um coração que cuida, um coração que demonstra, não apenas demonstra, mas que é afetuoso, Senhor. Pai, nós oramos e pedindo que faças desta casa uma casa cada vez mais cheia de amor. Senhor, em que todos nós nos cuidamos uns dos outros. Cuidamos uns dos outros. Quem ama, cuida. Senhor, tu tens cuidado de nós até agora. E ajuda-nos, Senhor, a cuidar uns dos outros.
Senhor, ajuda-nos a cuidar daqueles que estão lá fora em sofrimento. Vocês podem pedir a Deus almas. Vocês querem almas nas vossas mãos, nas vossas vidas. Eu peço isso a Deus, me dá pessoas. Como posso te dar a ti? Peço isso a Deus. E Deus vai trazer. Pode ser até aquelas pessoas que você não gosta nada. Mas isto é um problema seu, não é de Deus. Você pediu pessoas. Peça pessoas. Deixe que Deus traga seres humanos à sua vida. E você vai usar a sua vida, a sua mente, o seu entendimento, o seu coração, as suas mãos. Tenha vergonha de orar pelas pessoas. Se você sente a liberdade para isso, onde quer que você esteja, e ponha as mãos sobre as pessoas e ore. Ore pelas pessoas. É no nome de Jesus. O poder de Deus é de Deus, não é nosso. Então nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Com fé. Ora, irmãos, na certeza que Deus alguma coisa irá fazer. Amém. Leve este amor. Leve este amor para as suas casas, esta verdade, esta justiça, o que é de justiça, para as suas casas. Enfrente os seus medos, enfrente os seus fantasmas, enfrente aquilo que o atrapalha. Tenha medo, não tenha medo de pedir desculpa, não tenha medo de chegar ao pé do seu marido ou da sua mulher e dizer: querida, perdoa-me, eu falhei. Eu falhei. Pai, não tenha medo. Tenha medo de pedir perdão aos seus filhos. Nunca vai perder a autoridade se pedir perdão aos filhos. Vai ganhar o respeito dele. Não tenha medo. Deixe desarmar. Faça como Naamã. Desarmou. A gente precisa desarmar. Deitar as nossas armas para o lixo. E revestir-nos das armas de Deus, que são poderosas nele para destruir aqueles castelos, aquelas muralhas que estão fincadas no nosso entendimento, na nossa teimosia. Oh, digam assim comigo: Senhor, destrói a minha teimosia. Toda a prepotência, toda a vaidade, religiosa ou não, tudo é vaidade. Tudo aquilo que atrapalha o mover do teu Espírito na minha vida é vaidade. Então, queima isso, Senhor, para que o brilho do teu Espírito seja cada vez mais forte de mim para os outros e na minha vida. Oh, irmãos, ninguém consegue ser verdadeiramente feliz se não beber desta verdade. Eu sei que isto é uma loucura para muita gente. Verdade, também Paulo disse, é uma loucura para muita gente. Mas para nós é sabedoria de Deus. Porque esta é a realidade que vai ser vivida para a nossa eternidade. Amém? Amém. Saia daqui alegre com Deus. E que seja um instrumento nas mãos de Deus. Não tenha vergonha de trazer o seu Deus. Não tenha. Que as pessoas sejam cativadas a vir aqui pelo estado do seu coração e da sua alma, da sua vida. Porque finalmente as pessoas encontraram alguém que pode ajudar. Pode não estar logo ali à mão, mas entre todos a gente pode conseguir. As pessoas têm que ter uma porta para bater e não se sentirem sozinhas ao ponto de algumas delas se suicidarem. Amém. Deus os abençoe a todos. O resto é um bom fim. Amém. Amém.